Bom dia, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos a Lucas, capítulo 7. Um centurião revela sua fé em Jesus. E depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Jesus ressuscita um jovem na multidão. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Vejam, meus amados, fazer uma pausa aqui para comentar, este milagre. Jesus ressuscitou este jovem, tocou no esquife, ele não tocou no jovem, porque ao judeu era proibido tocar em defunto. Mas Jesus tocou no esquife, aqueles que carregavam o corpo pararam e Jesus deu a ordem para que o jovem se levantasse e ele se levantou. Então, hoje em dia, muitos não creem em Jesus, mas Jesus, ele
não pode ser questionado. A sua existência, o seu poder, a sua morte e a sua ressurreição não podem ser questionadas, porque após 2000 anos, ninguém conseguiu provar que ele não existiu. Ele dividiu a história em antes e depois de Cristo e ninguém conseguiu dizer assim e provar, né, que isso é uma falácia, que não existiu, mas ele sim é criador, juntamente com o Pai. A Bíblia diz que ele estava com Deus no momento da criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito para ele e por ele. João manda saber quem é Jesus. E os discípulos de Jesus anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Jesus confere honras a João. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: Que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento. Isso é Jesus quem está falando a respeito de João. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: A quem, pois, compararei os homens desta geração, e a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho,
amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Uma pecadora unge a Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, que é um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Glória a Deus por sua palavra, né? Jesus, maravilhoso. Aquele fariseu que convidou Jesus para estar em sua casa, ele não falou que Jesus, se fosse realmente um profeta, ele saberia quem era aquela mulher que estava tocando ele. Mas como Jesus é Deus, sempre foi Deus e sempre será, ele leu os pensamentos daquele homem e viu que ele estava pensando daquela forma. Então, por isso, ele fez esta comparação, né? A quem Deus perdoa muito, essa pessoa muito vai amar a Deus, porque tinha muitos pecados, grandes pecados, e recebeu o perdão. E a quem Deus perdoa pouco, pessoa que não peca muito, né? Peca pouco e Deus perdoa, então essa pessoa vai amar pouco a Deus, porque a dívida dele para com Deus era uma dívida pequena. Muitos pensam assim: fulano, né? A Baby do Brasil
Baby do Brasil, ela era uma mulher pecadora e agora está aí dando uma de santa. Mas Deus, ele veio para os pecadores. Jesus disse: aquele que está saudável não precisa de médico, mas quem está doente, esse sim precisa de médico, né? Ele se referindo a si próprio, que é o médico dos médicos, é o rei dos reis, o senhor dos senhores, não é? Então, Jesus veio e escolheu exatamente as pessoas mais insignificantes para estarem ao seu lado. E eu sou um dos tais, né? Pecador a quem Deus me escolheu, perdoou os meus pecados, e não foram poucos, né? E Deus me perdoou. Eu sou miserável de um pecador, e seria cego, seria pobre e seria nu se não houvesse a presença de Deus em minha vida, a sua misericórdia, a sua graça e o seu perdão. Queira também ser perdoado por Deus. Se arrependa dos teus pecados, peça perdão a Ele em nome de Jesus. Não precisa fazer penitência alguma, basta pedir perdão a Ele arrependidamente em nome de Jesus e Ele vai te perdoar na mesma hora, porque o sacrifício pelo pecado, pelo perdão dos pecados, Jesus já fez na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.